abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, né? Tem uma mensagem que chegou na terça-feira, está à disposição dos irmãos. Uma porta dentro de uma outra porta. Essa mensagem é aquela que eu preguei um dia e que eu falei que só a única mensagem que ele pregou em fevereiro de 63 é essa mensagem aqui, ó. Só pregou essa mensagem. Então, em fevereiro que apareceu essa nuvem, ele pregou uma mensagem só no dia 23 de fevereiro. É essa mensagem aqui que está à disposição para os irmãos. Então nós vamos, aqui tem os mesmos irmãos, aqui pastor Joel, irmão Joaquim, irmão Divino, irmão Daniel também. Irmão Daniel, graças a Deus, já está recuperando bastante, também o irmão Geraldo também já está, graças a Deus, ficando mais, eu estava até falando com ele, não mais coragem ele tem muita, né? Está precisando de mais saúde, né, o irmão Geraldo é animado, né? Nós vamos orar por ele, irmão Sebastião, e também vamos orar pela viagem do Lucas e o Gessé, os netos, que vão viajar daqui um pouco de Ouro Branco para cá, e Daniel também, família, e o resto da família. Eu creio que pode ser que está vindo também do Oriente. Nós vamos orar por eles também. A Deus abençoar e guardar eles. Nem só eles, mas quem estiver viajando, né? Todo mundo que viaja, às vezes precisa, porque aproveitar um dia, né? Como um feriado, que a maioria guarda, né? Como um Natal, mas pelo menos para nós a gente não entende assim, mas sabe que é um dia para comércio, né? Para um dos maiores comércios que existe é o chamado 25 de Natal. Mas é para comércio mesmo, para vender, né? A gente sabe que Jesus nunca nasceu no dia 25. Pela Bíblia já prova que ele nunca nasceu em 25. O anjo encontrou com Maria no sexto mês, então faz a conta de sexto para 9 meses, que vocês vão notar que é mais ou menos em abril que ele nasceu, né? Então, a Bíblia está certa, né? O pensamento das pessoas que estão errados. E creio que é exatamente aquele dia que eles falam que é o dia da mentira, que é o dia que é da mais verdade. Eu creio que Jesus nasceu exatamente naquele dia. O diabo sempre procura desvirtuar, né, daquilo que é verdadeiro, ele sempre quer tirar. Só que para quem conhece a Bíblia, ele não tira não, só tira para o mundo, né? Então nós cremos no que está escrito na Bíblia mesmo. Então hoje nós vamos nos colocar em pé, vamos aproveitar bastante o tempo, assim como a chuva está caindo lá fora, então vamos receber mais uma porção também da chuva espiritual, que nós precisamos mais ainda do que a própria chuva que está caindo lá fora, né? Porque quem criou tudo para que essa chuva pudesse vir foi o próprio Deus que está aqui para nos ajudar. Então ele é o criador de todas as coisas. Então devemos valorizar muito mais ele ainda do que qualquer outra coisa que aconteça lá fora. Nós vamos ler uma escritura que hoje eu quero falar. A mensagem veio para unir os filhos de Deus em um só pensamento. Então, nós vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios. A própria Bíblia que nós vamos ler já vai mostrar isso aqui. Nós é que temos que ter mais entendimento a respeito, né? Então, vamos ler aqui a partir do verso 10 até o verso 21. Está escrito assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que não digais deixa eu voltar aqui, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido
e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, eu creio que o nome é assim, né? Além desses, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, lembrar desses irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor, nesse dia, e nós sabemos que é um dia tardio no sentido espiritual, mas nós ainda estamos aqui, Pai, pedindo, Senhor, que nos ajuda, Senhor, no decorrer dos dias que nos restam. Nós não sabemos quantos dias que vamos viver aqui nessa terra, mas nós cremos que o Senhor está aqui ainda para nos ajudar. Olhe por nós, Senhor, com um olhar de misericórdia, por todos, desde a criança até o mais velho, Pai. Não só os que estão aqui, mas também todos aqueles que estão, meu Deus, ao redor do mundo, Senhor, crentes em Cristo. Meu Deus, que confia em Tua palavra, Senhor. E muitos, quem sabe, estão em casa, porque não pôde ir na igreja, e outros estão nas igrejas onde prega a Tua palavra. Meu Deus, assim nós pedimos uma bênção sobre cada um, Pai. Pedindo, Senhor, também, meu Deus, pelos irmãos que não puderam vir, Senhor, que o Senhor abençoa a vida de cada um, as famílias, Senhor Deus, que realmente honra a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor faça algo por cada um, Pai. Meu Deus, os irmãos que nós citamos, os nomes que estão doentes, Senhor, que estão em casa, alguns, quem sabe, estão nos hospitais, Pai. Nós pedimos a Tua presença sobre a vida de cada um, Pai, para que o Senhor possa cuidar de cada um. O Senhor sabe cuidar muito mais do que qualquer um, mesmo que qualquer médico aqui da terra, Senhor. O Senhor sabe cuidar muito melhor do que qualquer um homem ou qualquer mulher aqui dessa terra. Assim nós entregamos todos em Tuas mãos, Pai bendito. Senhor, também o Gessé e o Lucas, Senhor, que vai viajar daqui a um pouco. Meu Deus, que o Senhor guarda aqueles meninos, Senhor. Meu Deus, juntamente com todos que vão viajar, que não haja nenhum acidente, que o Senhor possa levar todos em paz para os seus lares, Pai. Daniel também, Senhor, viajando, Senhor, de longe, que o Senhor guarda todos, nem só esses que estão viajando, Pai, mas durante esses dias, Senhor, que as pessoas aproveitem para viajar, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, Pai, porque eles vão visitar os seus parentes e querem voltar para casa, Senhor. Que o Senhor dá a eles esse direito, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também eu peço, Senhor, me ajuda a falar com os Teus filhos, Pai, de uma maneira simples, mas que eles possam
receber não o homem, mas receber a tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos, Senhor, fica conosco. Mais uma vez nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui eu quero tomar essa mesma mensagem que chegou aqui. Eu quero ler alguns parágrafos aqui, como nós já falamos sobre o título aqui, a mensagem veio para unir os filhos de Deus em um só pensamento. Aqui nessa mensagem nós já entendemos aqui que o profeta, quando ele pregou essa mensagem, ele já tinha mudado de onde ele morava, por causa de uma visão que Deus tinha dado a ele. E a visão era que quando as pessoas chegassem no quintal da casa dele, fincassem uma estaca, que ele pudesse mudar para Tucson, aonde ele estava, que ele pregou essa mensagem. Então, desde dezembro de 62, os anjos já começaram a aparecer para ele, em visão e tudo, e ele, logo eles fincaram aquela estaca, e ele também, já obedecendo a Deus, mudou para Tucson. E foi exatamente nesse mês que ele estava nessas mudanças, que ele não pregou praticamente nenhuma outra mensagem, só pregou essa mensagem que nós temos aqui na mão, que foi no dia 23, e depois pregou uma outra mensagem no dia 4 de março, antes que ele pudesse pregar os selos. A mensagem que ele pregou, eu creio que chama o absoluto, não essa que nós temos, é outra mensagem com o nome de absoluto, deve chegar para nós daqui mais uns dias, né? Então, ele era obediente, sempre foi obediente à palavra de Deus. Tudo que Deus falava com ele, ele obedecia. Então, ele estava lá, então ele pregou numa igreja lá, uma igreja denominacional, na verdade, que ele estava pregando essa mensagem. E Deus deu ele, e não só ele, mas para nós também, sobre esses homens, os cristãos de negócio. Então, esses homens, eles sempre reuniam os pregadores, e Deus, para falar, para que essa mensagem pudesse chegar até nós, Deus deu a oportunidade para o William Branham sempre estar junto com eles também, esses homens. E eles não eram uma denominação, eles realmente queriam que todos fossem, principalmente para ouvir a mensagem, como nós cremos que é uma mensagem de Deus. Então as pessoas iam para ouvir, e como estava lá o mensageiro, ele não poderia sair de uma igreja, talvez muitas igrejas não aceitariam ele, mas lá estava reunido todo tipo de igreja, lá querendo ou não querendo, eles tinham que ouvir. E graças a Deus, Deus deu essa oportunidade, porque através dessas pregações, a mensagem saiu para os eleitos. Mesmo que aqueles estavam lá, não estavam interessados, mas como Deus queria que essa mensagem fosse pregada para os eleitos, então foi um meio que Deus tinha de espalhar a mensagem para o mundo todo. Então aqui, por exemplo, no parágrafo 15, eu quero só ler aqui para depois a gente adiantar, só para os irmãos verem uma coisa aqui. No 15 está escrito assim: e então descobri que esses homens cristãos de negócio, isso era lá em Tucson, né? Homens de negócio do Evangelho pleno, estavam se posicionando na mesma forma na brecha entre as grandes e finas organizações das igrejas, tentando fazer uma ponte entre algo que era ter companheirismo, argumentando sem tentar dividir nenhuma de suas organizações, ou fazer com que todas venham para uma
mas apenas trazer companheirismo, quer dizer, um verdadeiro companheirismo entre todas. Porque, na verdade, o que a gente tem que entender, irmãos, antes de terminar aqui, eu quero mostrar para os irmãos um quadro verdadeiro que está na Bíblia. Porque as pessoas, às vezes, nunca entenderam isso. Toda vez que Deus envia uma mensagem, ela, para quem é eleito, entende aquela mensagem, mas para quem não é, ela se torna mais complicada do que nunca. Vamos considerar a mensagem do próprio Jesus na terra. Jesus veio ali para colocar na brecha entre o Velho e o Novo Testamento. Ele era a própria palavra. Mas como ele veio através de um homem, ele era um homem andando, era Deus andando ali na terra. Eles não reconheceram por causa do homem, mas era Deus que estava ali. Mas eles acharam que ele estava ali para dividir as igrejas, mas ele estava lá para chamar a atenção das igrejas para a verdade, porque ele era a própria verdade na terra. Mas entenderam mal, mas os eleitos entendem que não é isso. Aonde prega a mensagem hoje não é que está querendo dividir, não, está querendo trazer a mensagem como ela é, para que o povo de Deus se une. Não mundo, não igrejas, mas o povo de Deus unir. Porque Deus precisa de um povo para o rapto. E o rapto não é um povo dividido, o rapto é um corpo de Cristo. Então, toda vez que Deus envia uma mensagem, os eleitos, às vezes, tem uns que tem mais dificuldade para entender, mas vai entender. E quem não é eleito nunca vai entender, só vai entender que aquela mensagem está trazendo problema. Mas problema para quem? Para quem não é eleito. Para quem é eleito, aquilo não traz problema. O eleito entende a mensagem, entende que não é como o mundo aí fora, porque toda vez que o mundo está na situação que está, Deus envia uma mensagem diferente, não diferente da que ele tem, da palavra dele, mas diferente daquilo, do pensamento das pessoas. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, outro pensa outra. Deus tem um só pensamento. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E a maneira dele é essa aqui, ó. É trazer uma mensagem para unir o seu povo. O seu povo. Não é unir denominações, é unir o povo, tirar o pensamento das pessoas de eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou de fulano. A mensagem veio para isso, para tirar esse pensamento que eu sou de Belmiro, eu sou de Pastor Vanderlei, eu sou isso, sou isso. Nada disso, sabe? A mensagem veio no mundo, foi para isso, para tirar isso da cabeça das pessoas. Mas as pessoas ainda é muito cru na palavra. Eles ainda têm as ideias do homem de fora, e só que quando vem a mensagem é para você esquecer do homem de fora e lembrar do homem interior. Deus está dentro de cada eleito, ajudando as pessoas. É Deus que nos ajuda, mas nós temos que dar valor a Deus. Como eu estava pensando ali, no sentido, hoje é um feriado e tudo mais, a pessoa tem todo direito de passear, mas só que eles não podem ultrapassar os limites, porque qual que é melhor? É estar passeando ou estar ouvindo a palavra? Porque Deus é maior do que qualquer outra coisa, é só que nós temos que ter esse entendimento, que Deus é maior, sabe? Então, quando isso está no seu coração, aí você sai abençoado. Mas quando não está, não adianta. Ou então, às vezes as pessoas fazem por negligência, porque tem uns que precisam de ir mesmo. Eu não estou contra uma pessoa que sai para passear, de jeito nenhum, porque às vezes é a folga que ele tem para ir, mas outros fazem por negligência. E quem faz por negligência só vai perdendo. Não tem jeito. Porque ninguém pode.
Você pode brincar comigo, pode brincar com qualquer homem, mas com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Não precisa nem de agir. É só no próprio pensamento que a gente pensar o contrário, Deus já sabe tudo. Deus já sabe até a trajetória nossa lá no fim, o que vai acontecer com a gente. Ele sabe. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, o que nós precisamos de entender é isso. Essa mensagem veio exatamente para unir o povo. Mas como é que ela une? Quando ela é pregada corretamente. Mas quando ela é pregada corretamente, as pessoas entendem mal. Entendem mal, porque aqui nós vamos ler como é que toda vez que Deus manifesta, o diabo manifesta. O diabo nunca deixou, uma vez, quando Deus age, o diabo nunca deixou de agir para atrapalhar. Ele nunca parou, ele sempre fez isso, sempre. Então, o que nós temos que entender é isso. E às vezes as pessoas não entendem. Mas por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque, e vai acontecer porque está escrito na Bíblia. Está escrito, né? Ninguém pode mudar isso. Uma das coisas é isso aqui, ó. Uma das coisas é isso aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Tá aqui, ó. Escute bem aqui, ó. A mensagem, a ordem da igreja. Escute bem. Parágrafo 9. Recordem-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra, e espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra. Isso nós estamos pregando aqui, mas isso já foi pregado no mundo inteiro. Isso aqui quando ele estava pregando lá, mas foi pregado no mundo inteiro, como nós estamos falando aqui agora, né? Veio e preserve o espiritual, porque recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra vocês à medida que começa a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo. Agora, vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se meterá entre vocês e fará com que disputem mutualmente, se puder conseguir. Está vendo? Se puder conseguir. Se ele arrumar um membro, ele vai fazer dano. Porque a gente tem que entender, Deus para trabalhar, Deus precisa de pessoas. O diabo para trabalhar, ele precisa de pessoas também. Porque são dois espíritos, eles não trabalham sem pessoas. Deus precisa de mim, precisa de vocês. Sempre precisou para ele agir, para ele trabalhar. Mas o diabo também precisa de alguém para agir, para fazer o que ele tem que fazer. Então vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou lendo a mensagem, né? Estou lendo a mensagem. Então, e Satanás se meterá entre vocês e fará com que disputem mutualmente, se puder conseguir. Expulse-o imediatamente, vocês são irmãos, e esse é o inimigo. E aqui estamos para agarrar o estandarte nessa hora da luz da tarde, quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se ao concílio de igrejas, e deixa eu ver aqui, e muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nessa porta fechada, e então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente num desses dias fecharão essas igrejas, se é que não aceitamos a marca da besta. Dependemos
dependendo de permanecer fiéis a Deus até que a morte nos liberte. Isso é o que intentamos fazer. Isso aqui é uma maneira que estava expressando de fechar, porque na verdade, irmão, como nós já temos esse conhecimento das duas virgens, não vai fazer isso não, porque a parte das 5, elas têm que estar envolvidas até que o rapto aconteça. Então, é um segredo o rapto, tá? Mas ele está mostrando aqui que Satanás, ele age para tentar tudo que pode para tirar o efeito da palavra. Vocês querem ver mais um aqui? Antes da gente continuar na mesma mensagem? A Era de Éfeso, parágrafo 19. Escute bem isso aqui. Quero continuar com esse pensamento até o fim, assim prossigamos um pouco mais. Tem estudado vocês a história dos avivamentos? Que sempre aconteceu no passado, um avivamento, o avivamento de Gales, o avivamento, e todos os avivamentos que Deus operou, trabalhou. Um avivamento significa um movimento do poder de Deus, e cada vez que Deus move, ali está Satanás para mover também. Não falha, o diabo não falha. O diabo sempre foi um perturbador desde os céus. Ele perturbou o Criador, talvez por centenas de anos, até que ele foi jogado para a terra. Ele perturbou, tentando um aqui, tentando outro ali, como ele faz aqui na terra. Ele tenta de todo jeito tirar o povo do foco verdadeiro. O foco verdadeiro para seguir é um pouco difícil, mas o eleito vai chegar lá. O eleito chega porque Deus ajudará esse eleito. Senão, ninguém conseguiria nada. E é por isso que nós devemos valorizar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Do que um passeio, de qualquer outra coisa. Deus está em primeiro lugar, em tudo. Então, vamos mais. Então, isso, ele nunca falha, né? Nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabe isso. Enquanto eu mesmo não li a mensagem, eu não sabia, né? Mas hoje eu sei, né? Os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Você já viu quando a pessoa não acredita muito em Deus da maneira correta? Ele, até com a Bíblia na mão, ele se torna uma pessoa... Ele fica de tal maneira que ele fica contra o próprio Deus, com a Bíblia na mão. Aquilo é o poder do diabo na pessoa. Ele, com a Bíblia na mão, você mostrar a verdade para ele, ele contesta aquilo. Mas por quê? Se eu estou com a Bíblia na mão e ele está com a Bíblia na mão, ele vai contestar a verdade. Qual é o espírito que está trabalhando na pessoa? E lendo a própria Bíblia. Mas por não prestar atenção e não valorizar o que Deus está fazendo, então a pessoa se torna um demônio contra a própria verdade. Sabe? Isso estou falando, porque nós temos que entender o seguinte, irmãos, se nós estamos aqui em pé, crendo na mensagem, na palavra hoje, nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a estar em pé, porque amanhã nós podemos cair também. Isso é qualquer um. Se Deus não tiver misericórdia, qualquer um cai. Foi o que Paulo falou: se você está em pé, cuida para não cair. Porque se nós não valorizamos a Deus, um dia nós vamos cair, mas se nós valorizamos, nós não vamos cair, porque Ele vai nos segurar. Ele não vai deixar a gente cair. Mas se continuar como o mundo está indo, o mundo está desvalorizando tanto a Deus, que a coisa, nem rapto mais o povo está falando. O povo está
parece que está perdendo a mente a respeito do que é Deus. Parece que tudo que está fazendo é para ficar, quando nós devemos estar tão agradecidos por essa mensagem que Deus enviou para nós nesses dias. Devemos estar muito agradecidos por esta mensagem hoje, porque não adianta você crer, e como nós cremos que toda a Bíblia é verdade, mas que adianta você crer no que já passou, quando aquilo salvou alguém, quando agora tem algo para me salvar e eu rejeito? Que adianta isso? Não adianta nada, é perder tempo com a mensagem na mão, sabe? Então, nós precisamos de entender essas coisas. Então, vamos mais lá. Então, vamos aqui, ó. Está escrito que no tempo... Deixa eu voltar um pouquinho. Os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Está escrito que no tempo de Wesley, quer dizer, John Wesley, né? As pessoas faziam as coisas mais estranhas que absolutamente eram de Satanás. Viu o quê? No tempo de Wesley, que eram absolutamente de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, é dito que o milagre do seu ministério não se encontra no fato de que ele tenha protestado com êxito contra a Igreja Católica Romana, porque nós sabemos que ele protestou contra a Igreja, e hoje nós temos essa Bíblia na nossa mão por causa dele, por causa de Lutero. Então vamos, deixa eu ler aqui para vocês verem Lutero aqui na Bíblia, em Apocalipse 14, nós vamos ver. E não foi por causa disso só. 14, aqui está Lutero, no verso 6: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno. Aqui está o Evangelho eterno. O anjo é Lutero, porque ele tirou com êxito lá a Bíblia do Vaticano, para que eu e você pudesse tê-la em mãos. Ó, aqui, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e toda tribo, língua e povo. Você viu aqui, ó, o Evangelho eterno é a Bíblia. Foi tirada por esse anjo Lutero. E não foi tudo. Aqui, a própria mensagem falando, não foi tudo. O problema era outro ainda, maior do que isso. Está escrito aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. O milagre de seu ministério não se encontra no fato de que ele tinha protestado com êxito contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental e ser profundo no meio de tantos fanáticos que estavam guiados e possuídos por espírito de erro. Fanáticos, juntamente com ele, possuído por espírito de erro. Então, não foi por ele só tirar a Bíblia de lá para nós, não. Foi que ele conseguiu, em meio a tantos fanáticos, ele permanecer com a palavra. Hoje é a mesma coisa. Você acha que no meio da pregação da mensagem não está cheio de fanáticos para contrariar a própria mensagem? E é isso que nós temos que estar seguro para firmar com Deus, porque nós não podemos ir pelos fanáticos, nós temos que estar em linha com a verdade. Amém. Em linha com a palavra. Então vamos lá. E se você tem se dado conta deste ministério dos últimos dias, escute bem, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos
Tem que ser assim. Agora espero e confio que vocês tenham suficiente mente espiritual para receber isso e possa permanecer forte e firme sobre isso. Não adianta você pensar que você vai combater lá fora. Você tem que combater algo dentro. Não é o diabo que está lá fora. Você tem que combater o diabo que está tentando te tirar do foco verdadeiro. E é isso que a gente vem e entender que se a gente não conseguir isso, nós vamos fracassar. Nós vamos só fracassando, daqui um pouquinho, nem vontade mais de vir na igreja tem. Daqui um pouquinho só vai dar vontade quando o rapto acontecer. Porque quando o rapto acontecer, todo mundo vai ter vontade de vir. Assim como há um Espírito Santo que está aqui para tirar um povo, há o mesmo Espírito Santo para mostrar depois que o rapto aconteceu. E o desespero virá. E se vocês querem ver, eu posso ler aqui que vocês vão entender isso aqui, ó. Aqui. Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, está aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, a partir do verso 6, 2, verso 6. E agora vós sabeis que o que o detém. Está vendo? O que o detém, esse espírito daquele homem que sentaria no templo de Deus querendo parecer com Deus. Você sabe que aconteceu isso em 1963. O homem que veio exatamente para cumprir como Paulo VI, e esse foi exatamente esse homem. Para fazer isso, para divulgar uma mensagem de evangelização para o mundo todo. E o povo está evangelizando, e nós também estamos evangelizando. Nós estamos evangelizando os verdadeiros filhos de Deus. Mas o mundo também está evangelizando. Porque era dois homens que viria e veio exatamente na data certa. Sabe? Vocês sabem disso, como o próprio presidente dos Estados Unidos na época e tudo, que era um Acabe, sabe, e tudo mais, mas ali estava, nem só aquele Acabe, mas ali estava um Elias, mas ali estava também Paulo VI, para poder contrariar aquilo que estava acontecendo. Só que ele não contraria para os filhos de Deus, que os filhos de Deus não vai contrariar Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E para agradar a Deus, irmãos, é aceitar a sua verdade. Não é tornar um santarrão, não. É saber que Deus é santo. E o mesmo Deus que estava lá está aqui, Ele é santo e continua sendo santo. Agora vós sabeis o que o detém, para que em seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Você está vendo? O que está resistindo o mistério da impiedade? O Espírito Santo que está aqui, a mensagem da hora está impedindo o diabo fazer o que ele vai fazer durante o prazo da grande tribulação. Ele vai fazer o que ele quer. Mas aqui tem um que impede. Você sabe quem é o que impede? O próprio Deus na terra. Ele é essa coluna de fogo para impedir isso acontecer. Agora, se nós não ouvirmos a voz dessa coluna de fogo, o que será de nós? E quando esse poder que está aqui for embora, o eleito que deu atenção, é claro que vai embora com ele. E ficar aqui sozinho, se com Deus está difícil, e sem Deus? O que será de nós? Porque com Deus está tão difícil chegar a uma posição de acreditar que é um eleito. E sem Deus, o que será de nós? Então vamos aqui, vamos continuar. E então, quer dizer, quando esse que impede é tirado, e o que é o Espírito Santo, quando ele é tirado, a noiva vai embora, né?
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha o amor da verdade aqui, ó. Está vendo? É a palavra. A verdade é Deus. O amor da verdade é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, o que nós temos que entender é isso. Que, como nós estamos falando aqui, esse espírito enganoso aqui, ele vai enganar, como estava falando, não lá fora, é dentro. O problema é dentro. Vocês notaram aqui que nesse ministério vocês verão uma invasão de espíritos malignos, neste ministério. Não é no ministério chamado a Igreja Tabernáculo, não. Nesse ministério do Filho do Homem, que é Jesus Cristo na terra. Haverá uma invasão de espírito, de erro, para enganar as pessoas, para sair do foco verdadeiro, do caminho verdadeiro. Então vamos mais aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu continuar. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Não é o diabo que vai mandar a operação do erro, é o próprio Deus. Já que não quer a verdade, então Deus mesmo coloca as pessoas numa posição. Você sabe o que é a marca da besta? Marca da besta é incredulidade. O que é a marca da besta? É rejeitar a verdade. Qualquer um que rejeita a verdade já está marcado pela besta. O castigo virá depois. Porque marca da besta significa assim, é algo que contraria a verdade. Hoje a mensagem é a verdade do dia. Então qualquer coisa que contraria essa mensagem é do diabo. É a marca da besta. Porque às vezes a pessoa pensa, como muitos acham que é um chip, vai vir um chip na mão. Pode vir qualquer chip na mão. O importante é você rejeitar aquele que rejeitar o diabo que já rejeitou essa mensagem. Então, aqui está o chip de Deus. O chip de Deus é uma mensagem para o seu coração. Não precisa nem ser na testa, não. A mensagem tem que descer para o seu coração. Enquanto estiver na testa, o diabo tira. Mas se ele descer para o coração, o diabo não tira mais. E é por isso que nós precisamos ser firmes na palavra. Firme e lembrar de uma coisa: é muito mais tarde do que nós pensamos. Vocês estão vendo as coisas acontecer? Vocês estão vendo que o mundo está acabando? Está acabando. Anos atrás, eu mesmo, vocês já me ouviram falar isso. E eu pensei que os meus filhos nem casariam, que não ia dar tempo. Mas só porque eu não tinha entendimento do que o mundo acabar. O mundo não acaba como eu pensei, o mundo acaba do jeito que está acabando. Acabando os valores, ninguém mais respeita a Deus, você olha o mundo, as pessoas estão tão coloridas, de tanta coisa que estão usando que não parece mais ser humano. O mundo está acabando. Daqui um pouco a mente, porque está escrito na mensagem, e não sabeis. Está escrito lá. E as pessoas vão ficar praticamente loucas. Agora você acha que é mentira? Eles já estão nessa loucura, só que não está total ainda, mas vai ficar total. Uma loucura total no mundo. Principalmente quando o rapto acontecer. Essa loucura chegará a ser total. Hoje nós estamos vendo coisas acontecendo aí,
pai, às vezes matando, ou o filho matando o pai, sem nada, praticamente sem nada. Agora, você acha que Deus está numa coisa dessa? O diabo, o mundo está acabando. Agora, como é que nós vamos ficar satisfeitos com um mundo desse? Você sabe o que está acontecendo? Isso é para você, agora sim, agora aí eu creio, eu sei que oração é importantíssima, porque essa é uma maneira da gente comunicar com Deus, mas em primeiro lugar é a palavra, tá? Primeiro Deus, a palavra, e depois oração para falar com Deus. Primeiro Deus fala conosco, e depois nós podemos falar com Ele, ou agradecer Ele pelo que Ele falou conosco. Primeiro é ouvir Ele falar, não é passar na frente, Senhor, faça isso por mim. Então é melhor assim, Senhor, me ajuda a fazer algo pelo Senhor aqui na terra. Pedir a Deus, para que Ele possa nos ajudar a fazer algo. E fazer algo hoje, irmãos, é defender sua alma do inferno. Defender através do que Deus está fazendo, porque nunca mais Deus falará na terra. Essa é a última vez que Deus fala, Ele nunca mais vai falar. Você sabe que a voz do sétimo anjo é a última voz para a humanidade? Então nunca mais Deus vai falar. Se nós perdemos isso aqui, nós estamos perdidos. E se nós ficar molenga, como hoje o mundo, nós não estamos contando nem denominação, não, nós estamos falando sobre a mensagem, que hoje ela não é pregada como ela deve ser pregada, e ela tem que ser pregada com rigidez, sabe? Ela tem que ser pregada como ela é, não é passar por cima e tentar isso através de música, não. Deus pode estar na música, mas Deus é a própria palavra. Ele pode estar na música, mas Ele é a palavra. Então a palavra está em primeiro lugar em todos os lugares do mundo onde Deus tem filho, a palavra está em primeiro lugar. Para esses filhos que Ele tem aqui. Então, vocês notaram que, aonde eu estava lendo, aqui, o último que eu li aqui, então, se você notar se dá conta desse ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos malignos para tirar você do foco. Como sempre a gente fala, quantas pessoas que às vezes congregou aqui anos e anos e não entendeu nada. Pensa bem numa coisa dessa. Você viu o que eu falei agora há pouca hora aqui? Eu e você tem que cuidar, porque se não cuidar, nós vamos cair também. Se a gente começar a ter um abandono, como hoje está sendo isso, não, eu não vou, hoje eu não vou, não, porque estou cansado. Quantos cansados que ficou cansado no tempo que Deus pregou, mesmo no passado, quantos cansados que está lá no inferno, clamando para voltar aqui, para descansar na palavra de Deus, e não tem condição. Então por que nós estamos cansados hoje de não poder ir ouvir a palavra? Com essas desculpas nossas. Isso pode ser desculpa para mim e para vocês, mas para Deus não existe desculpa. Deus sabe disso antes que a gente pensa ou que expressa. Deus já sabe que nós não estamos cansados de nada, nós estamos com desculpas para não vir na igreja ouvir a palavra, porque parece que se torna cansativo, sabe? Parece que torna cansativo, mas fica lá 1 hora, e por que você fica em casa ou vai passear e esquece até do resto do mundo? E não cansa? E por que você cansa de pouco tempo fica na igreja? Então tem algum espírito errado, porque se não tiver, se Deus está em você, você vai sair agradecendo a Deus pelo que você ouviu. É isso. Ou então agradecer, como o mensageiro diz, que se você tem o Espírito Santo, você demora esperar o dia do culto para entrar para estar em companheirismo com Deus. Qual é a diferença que está tendo então de nós?
Se nós estamos achar até que está passando rápido demais para vir na igreja 2 vezes por semana. Tem algum espírito errado, não tem? Tem algum espírito errado. E eu não quero esse espírito para mim. Eu quero o santo. Ou nós queremos o santo. Só existe o santo e o diabólico, né? Só existe 2 espíritos que podem operar, não mais. Então, nós queremos o santo. Nós queremos o santo, e esse santo é Deus. Então, vamos mais aqui um pouquinho. Deixa eu pegar outras mensagens aqui que eu estava lendo. Deixa eu pegar mais 2 mensagens aqui. É essa aqui mesmo. Uma porta dentro de outra porta. Então, essa mensagem, como eu estava falando, essa mensagem foi pregada em fevereiro. A única mensagem em fevereiro de 63 foi essa. Antes que essa nuvem aparecesse. Ela apareceu, realmente não tinha atividade com o mensageiro quando essa nuvem apareceu. Porque ele estava já em Tucson, pregou essa mensagem, e outra no dia 4 de março, que ele pregou, chamado absoluto. Ele estava ali, mas Deus já estava na terra, desde do dia 22 de dezembro de 62, Deus já estava aparecendo para o mensageiro, sabe? Como sempre a gente fala, irmão, para nós não precisava da nuvem nem dessa coluna de fogo, porque nós cremos na voz dela, a voz dela é a mensagem. Essas coisas que apareceu vai para condenar o mundo. Para nós não precisava. Se essa mensagem chegasse na minha mão, eu ia crer nela. Como a minha própria sogra, né, em 62, eu creio, 61 ou 62, ela creu na mensagem por causa de um folheto que alguém levou, e falando que o William Branham tinha ressuscitado um peixinho. Ela creu na mensagem. Ela nem sabia que tinha coluna de fogo ou nada. Mas por que ela creu? Porque ela era uma eleita. Ela creu. Ela aceitou a palavra por uns folhetos e sabia que aquilo era verdade. Então o eleito não precisa de muita coisa, não. O eleito precisa da palavra, apenas da palavra. O eleito fica satisfeito com a palavra. Então vamos aqui. Eu quero pelo menos esses 2 parágrafo aqui dessa mensagem eu quero ler. Como eu já li aquele lá sobre os homens cristãos de negócio, que eles vieram exatamente para fazer isso, para tirar o povo de ideia de eu sou de fulano, eu sou de fulano. Eles vieram e deu uma oportunidade para o mensageiro pregar uma mensagem para o eleito também tirar as ideias de eu sou de fulano. Ah, mas meu pastor, não, meu pastor é Jesus. Ah, meu pastor faz isso, não, meu pastor fez tudo, ele morreu na cruz para me salvar. Então é isso, tirar essas ideias de meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Tira isso de sua cabeça. Pastor não pode fazer nada se ele não pegar a mensagem e te mostrar como ela é, você vai errar o caminho. O pastor só pode fazer alguma coisa por você se ele pegar essa mensagem e te mostrar ela como ela é. Aí sim, esse pastor está nas mãos de Deus e você também está. Se não tiver, irmão, ó, fica pastor, fica grupo, fica tudo. Sabe? Tem que entender. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, os galhos. E ele diz que tem que tirar todo galho seco que não dá fruto, tem que ser tirado para que aqueles que dê fruto, dê mais fruto. Então não pode haver uma coisa que atrapalha. Tudo que atrapalha tem que sair. E ficar só exatamente Deus, eu e Deus, nós e Deus. É claro que 3 classes de crentes sempre vai ter, mas só que as outras duas classes vai sofrer muito com a palavra. O verdadeiro crente vai amar a palavra, mas os 2 grupos diferentes vai sofrer muito, porque vai levar chibatada de todo jeito. Então vamos aqui, parágrafo 20. Eu vou ler, aqui talvez
os irmãos podem até pensar, mas não tem nada a ver, mas tem. Daqui a um pouco vocês vão notar que tem. Agora, acho que quando Jesus esteve na terra, poucos judeus e 1/100 da população da terra soube que ele estava aqui. 1/100. Está vendo? Pense bem, né? Ele veio e se foi. A igreja, assim como vocês católicos tentam se apoiar de São Patrício, qualquer um que conheceu São Patrício, ele era tão católico romano quanto eu. Então, mas veja Joana d'Arc, aquela mocinha santa que tinha visões e assim por diante. O que vocês fizeram? Vocês a queimaram numa fogueira como uma bruxa. Escute bem, ela partiu antes que vocês soubessem que ela era uma santa. Ei, mas que coisa, hein, irmão? Às vezes muitas pessoas que estão na terra, que você olha assim, é aquele, não é. Exatamente o que vai e você fica. E você vai descobrir que ela era santa só depois que foi. Vocês entenderam aqui, né? Ela era, quando estava junto, era uma bruxa, era uma feiticeira e tudo. Mas depois eles descobriram que ela era santa, depois que ela já tinha partido. Então, vamos lá, né? Deixa eu voltar aqui. Daqui um pouquinho eu termino, são uns 5 minutos ali. Então, vamos lá. Ela partiu antes que você soubesse que ela era uma santa. Veio, sabe, não seria horrível? Como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, na qual 8 almas foram salvas pela água. E se o arrebatamento viesse hoje, e ele levasse 2 de Tucson e 1 de Fênix ao redor do mundo, visto como o arrebatamento será universal, e os que ressuscitarem dos mortos irão ao encontro dele nos ares, e desaparecerão uma coisa misteriosa. Uma coisa misteriosa. E então, um dia desse, o juízo cairá sobre a terra, e você dirá: bem, não deveria haver um arrebatamento primeiro? Já veio e vocês não souberam. Está aqui, está vendo aqui? Porque as pessoas ficam pensando, olhando a vida dos outros. Mas eu estou olhando, como muitas pessoas falam, mas eu liguei para você e você não atendeu, eu achei que o rapto tinha acontecido. Irmão, pensa nisso não, pensa em você. Pensa em você, que quando o rapto acontecer, você vai. Não fica olhando outra pessoa, não, olha a sua vida com Deus. É Deus e você. Mas eu estou olhando fulano, se ele desapareceu, e se ele desaparecer e você ficar? É melhor você estar olhando Cristo na terra, que quando ele for, você vai. Amém. Não fica olhando a vida dos outros, não, ou pensando que outro vai resolver o problema. O que resolve o problema está aqui, ó. Amém. Aqui, ó. O que resolve o problema está aqui, ó. Aqui, tá? Pensem em quantas pessoas desaparecerão no mundo hoje, e nem sequer se falará sobre isso. De tão poucas pessoas que vão estar vivas para sair da terra. Vocês estão vendo que muitas pessoas estão partindo uns tempos para cá, partindo mais rápido uma perto da outra? Exatamente é o que vai acontecer, para ficar menos para a transformação. É isso que está acontecendo. Por isso que numa mensagem o profeta diz: vocês não podem notar que o rapto já está acontecendo todo dia? Quantas pessoas desaparecem aí, ninguém sabe nem para onde foi? Porque às vezes a pessoa pensa: mas é o piscar de olhos. Não, irmão, Deus tem sua maneira de agir. Ele sabe muito melhor, como eu estava falando sobre o mundo acabar. O mundo está acabando.
mas Deus também está levando os seus, para ficar o mínimo que pode para transformação. Então vamos lá, pense em quantas pessoas desaparecerão no mundo hoje, e nem sequer se falará sobre isso, não se saberá nada sobre isso. 500 pessoas hoje no mundo desaparecerão e não se saberá nada a respeito disso. Estamos vivendo em um tempo terrível. Vamos manter nossas lâmpadas acesas. Não digo que será assim, estou dizendo, e se for assim, a gente sabe, irmão, que a gente sabe que é um segredo, mais do que segredo que a gente pensa. O rapto é um segredo? É muito mais do que nós pensamos, muito mais. Você sabe que essa carne não vai herdar nada, você sabe disso. Como é que quando Deus for, o rapto acontecer, quando Deus vai tirar a vida dele de mim ou de vocês, a vida dele, não a vida minha, ele vai tirar a vida dele, minha e de vocês. Vocês creem que Deus está em vocês? Ele vai tirar essa vida é o Criador, essa vida Criador, que é o Criador, é que vai te dar um outro. Então quando essa vida sair desse, é Deus saindo. Quando Deus sair, Ele tem um outro corpo que encontra com alguém que a vida saiu desse e deu um novo, e esse novo é que vai sair da terra. É aquele que não vai morrer é que vai, esse aqui é perecível, vai sair da terra um que não perece. É isso aqui, é o rapto. Então por isso que é mais segredo do que você pensa. Porque você fica olhando o homem de fora, você tem que olhar o homem interior, você tem que olhar o homem da casa de máquina. E o homem da casa de máquina é esse que está aí, ó, em cima da cabeça do William Branham. Essa coluna de fogo é Deus na terra. É Deus na palavra e Deus na pessoa. E quando o efeito daqui acabar, acaba daqui também, porque o Deus daqui sai e só fica letra. E aí é tarde demais. Então deixa eu só terminar aqui. O arrebatamento passou, compreendeu? Ele veio e vocês não souberam. Então quando nós reunimos nesses encontros, vamos nos reunir com um só propósito de servir a Deus. Vamos dedicar nossas vidas à obra. De que nos adianta personificar algo? Porque aceitamos um substituto quando os céus estão cheios do poder pentecostal e bênçãos? Porque deveríamos aceitar um substituto? Vocês não esgotarão as bênçãos de Deus. Peçam absolutamente. Vocês conseguem imaginar um peixinho com cerca de 1,5 centímetro de comprimento lá no meio do oceano, dizendo: é melhor beber dessa água com moderação, posso ficar sem? Agora isso parece bobagem. Bem, é ainda mais bobagem do que isso pensar que se poderia esgotar a bondade de Deus. Ninguém esgota a bondade de Deus. Deus está aqui para nos ajudar. Agora, se não queremos, uma hora vai faltar. Por quê? Porque a nossa vida não estava condizendo com o que nós realmente às vezes estava até falando. Porque a nossa vida tem que condizer com a mensagem da hora. Não é lembrar mas nos dias de Noé foi hoje, foi. Mas antes da arca foi um só, que era o tipo da noiva, foi Enoque. Aí nós podemos fazer a conta então. É 1 por 1 milhão. Está vendo? Que vai subir, é claro, mas haverá milhões de pessoas que vão rápido, porque é de todas as eras, mas no momento vai ser pouquíssimas pessoas que vão ser transformadas, e eu quero ser um deles.
ou nós queremos. E eu creio que os irmãos que ouvem através da internet também quer ser, e nós queremos. O profeta disse: se for um daqui, eu sou ele, porque eu creio. Então, eu também creio, Senhor. Eu não creio que eu dou conta, mas eu creio que o Senhor já deu conta por mim. Então é por isso que eu creio que nós vamos. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Eu vi até o pessoal de Montes Claros chegando ali. Ah, tá, eu vi eles chegando lá, tá? Ah, tá. Ah, tá, tá bom. Esse aqui embaixo, né? Aqui. Deus abençoe os irmãos de Montes Claros que estão aí. Ali, tá, e ali, tá? Deus abençoa muito. E eu creio que amanhã vocês vão viajar, né? Nós vamos também orar pela viagem suas também. Então aqui, oração para a irmã Graça. O cunhado dela faleceu hoje, irmã Graça. Ontem, nós vamos orar pela família da irmã Graça. A irmã Leidmar pede oração por... É essa aqui ou é aqui embaixo, irmão? É tudo isso aqui, irmão? Ah, tá. Pede oração por sua saúde. E também por... aqui tem vários nomes, assim. Ilha, Luiz, Pedro, Henrique, Maria do Socorro, Rose... saúde e libertação. São vários nomes aqui, nós vamos orar. O caso, oração, é claro, nós temos que orar, mas não é a oração que vai salvar, é a sua fé que salva. Sua fé. Marcelo também vai viajar, nós vamos orar para o Marcelo que vai viajar também amanhã. Porque às vezes ele fala assim, preste atenção no que Jesus falou. Se creres, né? Está vendo? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E ele era o próprio Deus e falando: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, depende do que está em mim, depende do que está em vocês. Se nós oramos aqui, se você vem com fé e crê, então tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Por esses pedidos aqui que estão aqui, irmã Graça, Senhor Deus, meu Deus, nós oramos pela família da irmã Graça, Senhor. Seu cunhado faleceu, meu Deus, mas que o Senhor possa dar condição, Pai, àquela família, os que ficaram, Senhor, eu sei que não é fácil perder um membro de uma família, mas que o Senhor ajuda eles, Pai, dá eles força, meu Deus, e dá condição também para viver, Senhor, e ajuda também a irmã Graça, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses pedidos, Senhor Deus, que estão aqui diante de nós, sobre saúde e libertação, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa operar na vida de cada um, Pai. Meu Deus, também, Senhor, sobre a viagem dos irmãos que vieram de Montes Claros, eles vão retornar amanhã, Senhor. Que o Senhor guarda eles, que eles façam uma viagem abençoada, eles vão em paz e que não haja nenhum problema. Também Marcelo, que vai viajar com a família, Senhor, ajuda eles, Pai, guarda eles em todo momento, Pai, todos os lugares que eles tiverem que ir, tanto para ir quanto para voltar. Guarda todos que têm que viajar também, Senhor, não só eles, mas aquelas pessoas que vão viajar. Pai, que o Senhor seja por todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, leva-nos em paz. Nós precisamos da Tua graça em todos os lugares. Daqui um pouco nós estaremos deitados nos nossos lares. Nós precisamos do Senhor para deitar e levantar. Assim nós pedimos graça do Senhor para cada um dos Seus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.